Olá, futuros agentes públicos de conselhos de farmácia em todo o Brasil. Aqui, Valnei Oliveira, sou advogado e professor e também bacharel em farmácia com habilitação em bioquímica, trazendo para você dicas da legislação farmacêutica. Lhe convido logo de antemão para que você visite o meu site valneioliveira.com.br, valneioliveira.com.br, com W no início e Y no final, está aqui descrito, né? Aqui na tela, para você visitar o meu site e adquirir lá questões sobre legislação farmacêutica para o seu concurso. Somente as questões sonhadas, meus alunos já conhecem as QS, entre questões de banca e outras questões elaboradas por mim. Vamos falar aqui sobre a deliberação do Conselho Regional de Farmácia número 383 de 2018. Deliberação do Conselho Regional de Farmácia número 383 de 2018. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. Primeira coisa que nós temos que entender é do que trata essa deliberação. Anote aí que essa deliberação ela vai tratar do regimento interno do CRF Pará, ou seja, o regimento interno do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, vai também tratar ali da organização do CRF e das atribuições dos órgãos do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, tá bom? Sem mais delongas, vamos logo ficar atentos ao artigo 1º, algo que você já tem uma ideia em relação, mas só que é importante você frisar. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, anote aí, ele é pessoa jurídica de direito público, tá? E é uma autarquia. Anote aí que o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará é uma autarquia. A banca vai querer mudar, vai dizer, o Conselho Regional de Farmácia é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista. Não, é uma autarquia, tá? Só para que você fique sabendo, fique ciente disso, faz parte da administração pública indireta, tá? Administração pública indireta da União. Então, mais uma vez, o Conselho Regional de Farmácia, no artigo 1º aí da deliberação 383 de 2018 do Conselho Regional de Farmácia, anote aí, é uma autarquia. É uma pessoa jurídica de direito público e com atuação no âmbito do que? Da fiscalização da profissão farmacêutica. Tá? Marque essa parte aí, é órgão executivo do Conselho Federal de Farmácia. Opa, olha uma informação importante, é órgão o quê? Executivo do CFF, do Conselho Federal de Farmácia. E qual é a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará? A sede em Belém e jurisdição em todo o estado do Pará, tá bom? E ainda, no artigo 1º fala mantido com contribuições instituídas sob a forma do artigo 149 da Constituição Federal e demais legislações vigentes, tá bom? Então, a última vez, anote aí, o CRF Pará é um órgão executivo, tá? É um órgão executivo, justamente do Conselho Federal de Farmácia, tá? Então, entenda isso, que o CRF Pará, quando diz que ele é um órgão executivo, em outras palavras, quer dizer que ele é o órgão que executa as funções do CFF, ou seja, do Conselho Federal de Farmácia, no âmbito do quê? No âmbito do estado do Pará, tá bom? Então, reformulando aí, coloque um esquema no seu material. O que eu tenho que saber do CRF Pará? Jurisdição, todo o território do estado do Pará. Sede, Belém. Qual é a finalidade mesmo do Conselho Regional de Farmácia do Pará? Ou órgão executivo do CFF, do Conselho Federal de Farmácia. Personalidade jurídica, direito público e lembre que o CRF é o que? Ele é uma autarquia, ou seja, ele é da administração indireta, tá bom? Muito bem. Nós sabemos também que o Conselho Regional de Farmácia ele pode promover atividades que tenham como objetivo o quê? A melhoria da saúde pública e também da assistência farmacêutica, estimular a unidade da profissão e executar programas de atualização farmacêutico, tá? É interessante os senhores entenderem também que o Conselho Regional de Farmácia, ele pode criar na sua jurisdição, ou seja, no estado do Pará, através de deliberação do plenário, seccional ou subsedes, tá? Que essas seccionais ou subsedes, elas vão ser regidas por este regimento,
que a gente está estudando agora, cabendo ao Conselho suprimi-las quando assim julgar conveniente, tá bom? Agora, olha só uma informação ultra mega power importante. A seccional ou subsede, ela vai agrupar no mínimo, cuidado, hein? Forte essa para cair. Vai agrupar no mínimo 100 farmacêuticos, tá? Vai agrupar no mínimo 100 farmacêuticos. Olha só, eu quero que você fique atento às atribuições do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. Tá? Eu vou aqui citar algumas, mas é muito importante você fazer a leitura ipsilide de todos os incisos aí para que você venha a entender as atribuições do Conselho Regional de Farmácia. Detalhe, é um dos temas que mais cai em concurso, tá? Olha só, se você estudou a Lei 3.820 de 60, né, que inclusive está aí no nosso canal do YouTube também, se você ainda não assistiu, vá aqui no canal do YouTube, verifique essa Lei 3.820 de 60, que trata lá da criação do Conselho Federal de Farmácia e também dos Conselhos Regionais de Farmácia, né? E aqui, lá nessa lei, nós trabalhamos bem tranquilo as atribuições tanto do CFF quanto do CRF. Mas vamos lá, comentar algumas. Entre as atribuições do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará: registrar os profissionais, expedindo a carteira profissional e a cédula de identidade de acordo com a Lei Federal 3820 de 60 e 6206 de 75, e conforme os modelos e procedimentos normatizados pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, uma pessoa que se forma como bacharel em farmácia, tá? Ele vai querer atuar na área de farmácia, seja farmácia comercial, seja na área de manipulação, né? Ou então na farmácia hospitalar, ele vai ter que se registrar no Conselho Regional de Farmácia. É o Conselho Regional de Farmácia que tem aí a função de quê? De expedir a carteira profissional e a cédula de identidade do profissional farmacêutico. Qual é, professor, outra atribuição do Conselho Regional de Farmácia? Anote aí: registrar as empresas nos termos da lei, né, 3.820 de 60, também da lei 6839 de 80 e a lei 13.021 de 2014, conforme os modelos e procedimentos normatizados pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, você que vai abrir uma farmácia, né, você tem que registrar lá no Conselho Regional de Farmácia. Vai abrir lá uma distribuidora, também tem que registrar no Conselho Regional de Farmácia. Outra atribuição: examinar e decidir as reclamações e representações dos serviços de registro e as infrações da Lei Federal 3.820 de 60. Então, tudo aquilo que chegar como reclamação ou mesmo representação dos serviços que estão registrados, tá? E as infrações da lei lá 3.820 de 60, que nós estudamos, quem vai examinar e decidir isso é o Conselho Regional de Farmácia, lógico, se tiver dentro da jurisdição do Estado do Pará. Inciso 4, fiscalizar, olha só, cabe ao Conselho Regional de Farmácia do Pará. Por isso que se diz que os conselhos, né, como um todo, todos os conselhos profissionais possuem o chamado poder de polícia da administração, que é o que? O poder de fiscalizar, né, no poder da polícia administrativa, que se chama, né? Então, olha só, competência também, atribuição do Conselho Regional de Farmácia: fiscalizar o exercício das atividades farmacêuticas, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua alçada, tá? Então, o Conselho Regional de Farmácia tem os seus fiscais e aí uma das funções do Conselho Regional de Farmácia, da atribuição, é justamente fiscalizar o exercício da atividade farmacêutica, tá? Punindo e impedindo, tá, que venha aí, por exemplo, uma farmácia a funcionar sem um profissional farmacêutico, tá? E dentro desse contexto vai estar aplicando as penalidades que lhe for cabível e também, se não, vai ficar enviando para as autoridades competentes aquelas infrações que não sejam de sua competência, né?